Olá, povo abençoado. Mais um dia que Deus nos concede, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você nesse dia, durante toda a semana. Quero compartilhar aqui em Gênesis 37, versículo 18 e 19, que fala sobre o José do Egito. Ele aqui, tudo que ele sonhava, ele contava para os irmãos e os irmãos foram criando um, uma inveja com o José, porque eles não aceitavam que ele, sendo mais velhos, um dia ia se inclinar para José. E tramaram isso está em Gênesis 37, 18, que diz assim, 37, 18, e viram de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar, e disseram uns aos outros, eis que vem o sonhador. E aqueles tramaram e queriam jogar ele na cova, inventar uma história, uma mentira, e aí eles viriam como seria do sonhador, dos sonhos dele. Então, o que nós vemos extrair daqui, que nossos planejamentos e sonhos não devemos estar contando antes que se concretize, logicamente, porque pode causar inveja e nos prejudicar. Aqui teve um irmão que intercedeu, que pediu para não matar e sim vender. Aí vinha no 26, foi o Judá, ó, disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte. Vinde e vendemos a estes ismaelitas. Aí venderam e o José foi levado para o Egito, foi para a casa do Potifar, mas Deus era com José, tudo que José fazia, colocava a mão, ele fazia com amor, era fiel a Deus, e Deus o fez prosperar no Egito, né? Ele se tornou governador, e aqui ele desvendou o sonho lá do faraó e foi colocado como governador, ele era responsável por tudo. Depois do faraó, quem mandava era o José. E aqui, depois da fome que veio, no Gênesis 42, 1, nós vamos ver o pai do, do José dizendo, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a Jacó a seus filhos, por que estás olhando um para os outros? Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei lá e comprai. Desceram para o Egito. E lá encontraram com o governador, que na realidade era o José, só que eles não, e eles se inclinaram. Aqui começou, no versículo 6, aqui começou a se cumprir o que o José sonhava e contava para eles. Aqui, ó, José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e se inclinaram a ele. E José o conheceu, porém mostrou-se estranho para com eles. Ele não se revelou, ele começou a indagar, a fazer perguntas àqueles irmãos, mas depois ele iria se revelar, e nós vamos ver isso aqui. Começou a perguntar se o pai ainda era vivo. Eles começaram a estranhar, mas não imaginavam que o governador era, na realidade, José. E aqui no Gênesis 45, 4, ele já se revelou. Ó, então aqui no 3, versículo 3, 45, 3, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder. O susto foi muito grande, né? Porque estavam pasmados diante da sua face. Quando ele se revelou, eu sou José, eles ficaram assim, ó, sem acreditar. E o José disse aqui, peço, chega a mim. Chegaram, então, a ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendesse para o Egito. Quando ele declarou isso, cada um começou, mas o José, logo sentindo que eles estavam temerosos, pasmo, José já declarou para eles não ficarem tristes. O José ali podia fulminá-los, mas o José os perdoou e falou aqui no versículo 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por ter me vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da face. Aí ele relatou que viria anos de fome, mas pediu que voltasse, trouxesse a família, que iam viver bem, que ele ia ajudar, e foi assim que aconteceu. E aqui, no capítulo 42,
2:21, eu quero ler para finalizar. E aqueles ficaram temerosos quando viram José, e veio na mente deles o passado. E um deles falou por que estavam passando aquela situação difícil ali no Egito. Olha, versículo 21 no capítulo 42. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Então, e aqui está falando, aí o Hulk foi quando o Rubem intercedeu. Então, aqui nós extraímos. Eu fico a imaginar como é uma angústia da alma. É uma angústia da alma. E muitas das vezes nós vemos alguém numa situação tão difícil que está com essa angústia na alma, nos rogando, e nós não fazemos nada. Que nós possamos meditar nessa mensagem e começar a exercitar os sentimentos de Jesus na nossa vida. Perdão, compaixão, o sentimento que ele é o modelo que nós devemos seguir, o nosso Deus. E ele deixou o manual para que estejamos aprendendo a cada dia. Que fique para cada um de nós essa mensagem, que foi para a conservação da vida, que ele foi levado ao Egito. Passou por muitas situações difíceis, mas ele foi reconhecido, ele foi honrado. E se nós estamos no Egito, vamos receber que é para a conservação da vida. Nós vamos sair mais fortes, vamos sair governadores e vamos conservar muitas vidas através do que estamos passando. Não vamos ficar no Egito, vamos ser reconhecidos em nome de Jesus, porque quando somos fiéis, assim como José foi, Deus é conosco em todos os lugares, em todas as situações, e nos honrará em nome de Jesus. Que o poderoso Deus esteja com você, na sua casa, na sua vida, em tudo que você vai fazer com fidelidade a Deus. Tudo de melhor vai acontecer para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Em Deus tudo posso.